Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje, olha, a gente tem bastante material sobre uma figura icônica, né, do skate brasileiro e mundial, Sandro Dias, o famoso Mineirinho. Isso mesmo. Vamos mergulhar na carreira dele, algumas polêmicas que surgiram e, claro, um feito bem recente que é, uau, espetacular. Exato. As fontes que a gente levantou cobrem, assim, desde um momento bem tenso lá no Mundial de 2008. Lembro dessa época. Pois é, até essa coisa incrível agora em 2025, que foi a descida daquela mega rampa, né, num prédio lá em Porto Alegre. A ideia é a gente entender melhor a trajetória e o impacto desse atleta que é, bom, fora de série. Perfeito. Então pega aí seu skate imaginário. Brincadeira. Vamos lá desvendar essa história. Para começar, quem é o Sandro Dias? Como ele virou essa lenda toda? E tem aquela curiosidade, né? Que as fontes trazem logo de cara. Ah, sim. Apesar do apelido Mineirinho, ele na verdade nasceu em Santo André, em São Paulo. Exato. E a história dele com o skate começa de um jeito bem comum para muita gente, né? Foi um presente de Natal lá em 1986. Um começo clássico, é verdade. Mas, assim, o talento dele apareceu muito rápido. Já em 1988, com só 13 anos, ele já era campeão brasileiro de street iniciante. 13 anos. Impressionante. E é bom a gente diferenciar aqui rapidinho, né? O street é aquela modalidade mais ligada aos obstáculos da rua mesmo, tipo escada, corrimão. Aham. É diferente do vertical, que é onde ele realmente, assim, explodiu depois. Boa distinção. E essa carreira dele, embora tenha começado super forte, não foi um caminho reto, né? As fontes até falam de uma pausa, parece que por causa da crise econômica no Brasil, ali no começo dos anos 90. Sim, teve isso. E de cedo, né? Porque, poxa, seguindo o skate naquela época no Brasil não devia ser fácil, não. Não mesmo. Exigia muita persistência, com certeza. Mas aí, quando ele volta com tudo, os resultados são impressionantes. Ele se tornou hexacampeão mundial no vertical. Hexacampeão. É. Aquela modalidade das rampas gigantes em U, sabe? Os half pipes. As fontes listam um monte de título importante. Foi tricampeão europeu de 2001 a 2003, ganhou ouro nos X Games Brasil, ouro no Slam City Jam lá em Vancouver. E tem a coleção de medalhas dos X Games, né, que você mencionou, mais de 10 pelo que eu vi, incluindo ouros seguidos, né, 2004, 2006, 2007. Mas assim, o que essa sequência toda de vitórias significava na prática naquela época? Era só acumular troféu? Olha, eu acho que ia além, sabe? Consolidava não só o nome dele, claro, mas solidificava a imagem do Brasil como uma potência mundial no skate vertical. E mostrava uma consistência, né, mental, física, notável, ano após ano sob a pressão das maiores competições do mundo. Não era só ganhar, era tipo dominar a cena. Entendi. E ele não dominava só nos resultados, né? Pelo que as fontes indicam, tecnicamente ele também inovava muito. Falavam de recordes, manobras que ninguém fazia. Exatamente. Ele quebrou o recorde mundial de aéreo mais alto no halfpipe. Voou tipo 4 metros e 20 centímetros acima da borda da rampa. É muito alto. Nossa, 4,20. É, e tem a famosa manobra o 900 graus. Ah, o 900 graus. Aquelas 2,5 voltas no ar. As fontes dizem que ele foi o terceiro do mundo a acertar, mas tem um detalhe importante, né? Ele foi o primeiro a fazer isso durante uma competição. Foi nos X Games da América Latina em 2004. Por que isso é tão marcante? Além de ser difícil pra caramba, claro. É marcante porque, assim, uma coisa é você acertar uma manobra difícil isoladamente num treino, sabe? Outra coisa, completamente diferente, é você conseguir encaixar essa manobra numa linha, numa volta completa, valendo nota, sob a pressão de uma final de X Games. Faz sentido. Isso não foi só um marco técnico para ele, entende? Elevou o nível do que se esperava numa competição de vertical. Meio que mudou o jogo. Pressionou todo mundo a tentar mais, a evoluir. Entendi. Estabeleceu um novo patamar ali. Mas como a gente falou lá no começo, a trajetória teve seus altos e baixos. E aí a gente chega em 2008 numa polêmica que as fontes detalham bem.
O Bob Burnquist, que foi declarado campeão mundial de vertical pela WCS, a World Crash Skateboarding, mas o mineirinho contestou, né? O que aconteceu ali? O problema todo, pelo menos do ponto de vista do Sandro Dias, foi o critério usado. Ele vinha de 5 títulos mundiais seguidos, de 2003 a 2007, e estava buscando o 6º. Aí a WCS usou os resultados de 4 eventos para definir o campeão, só que deixou de fora o Mundial de Praga. E Praga era importante por quê? Porque Praga era um evento nível Grand Slam, sabe? O mais pesado da temporada. E justamente o Sandro Dias tinha vencido essa etapa. Então tirar esse resultado específico, bom, mudou tudo na classificação final. Entendi, fez toda a diferença. E a reação dele foi bem forte, né? Pelo que eu li aqui, ele chegou a chamar de palhaçada, disse que ficou envergonhado e frustrado. Foi uma reação bem dura. Mas é importante a gente notar, e as fontes deixam isso claro, que ele fez questão de dizer que a crítica não era pessoal, contra o Bob Burnquist. Ah, sim. O título do Bob manteve a hegemonia brasileira no vertical, né? O Bob já tinha sido campeão lá em 2000. A frustração do Sandro era toda direcionada à federação, a WCS, pela percepção de que mudaram o critério no meio do caminho ou que faltou transparência, sabe? Entendi. O ranking final de 2008 ficou Bob em primeiro, Sandro em segundo e outro brasileiro, o Lincoln Ueda, em terceiro. Aliás, as fontes dessa época até mencionam outros campeões mundiais brasileiros para dar um contexto, né? Tipo Rodil Ferrugem, Carlos Piolho no street, a Karen Jones no vertical feminino. Sim, mostra como o Brasil já era forte ali. Exato. Mas essa controvérsia de 2008, olhando para trás agora, o que ela revela sobre o esporte naquela época? Olha, revela muito sobre as tensões que existem, né? Num esporte de alto rendimento que está se profissionalizando, se organizando globalmente, disputa por ranking, critério de pontuação, decisão de federação, são coisas que podem impactar demais a carreira de um atleta, o legado, e gerar frustrações, né? Mesmo que, sei lá, do ponto de vista da organização, fizesse algum sentido para eles. Mostrar que glória e controvérsia muitas vezes caminham juntas nesse meio. Faz todo sentido. Bom, vamos dar um salto gigante no tempo agora. Direto para 2025. O Sandro Dias, agora com 50 anos, embarca num projeto, nossa, completamente diferente. Quase coisa de filme mesmo. O Red Bull Building Drop. A ideia é insana. Descer de skate uma mega rampa construída na fachada de um prédio lá em Porto Alegre. O CARF, Centro Administrativo Fernando Ferrari. Um projeto que, pelo que as fontes indicam, era um sonho dele há mais de 10 anos. Aquele prédio do CARF com aquela fachada curvada, quase 89 metros de altura, era tipo uma lenda urbana entre os skatistas de lá. Chamavam de rampa definitiva. O formato era perfeito na teoria. Só que tinha um problema prático, né? A superfície original do prédio, o concreto, não era seguro para andar de skate. Estava desgastado, irregular. Como eles resolveram isso? Ah, aí que entra a engenharia. Fizeram uma obra impressionante. Construíram uma estrutura de madeira compensada com 85 metros de comprimento por cima da lateral do prédio, acompanhando a curvatura original. Basicamente, criaram a rampa perfeita onde antes só existia a ideia, o sonho. Caramba! E a preparação dele para isso? Imagino que não tenha sido um treino normal de halfpipe, né? De jeito nenhum. Foi um regime de treino super específico, muito rigoroso. As fontes detalham isso bem. Ele usou coletes pesados de 40 quilos para simular a força G, sabe? A força da gravidade acelerada que ele sentiria na descida super íngreme. 40 quilos extras. E fez testes de velocidade em pista de asfalto, sendo puxado por motos a mais de 120 km por hora. Peraí. Puxado por moto a 120 por hora num skate. Pra que isso? Parece um risco absurdo só no treino. Pois é, parece loucura, né? Mas o objetivo era simular as condições extremas da descida real, principalmente o impacto do vento no corpo, no skate, em altíssima velocidade. E treinar a estabilidade necessária é um exemplo de como esses projetos que buscam o limite envolvem muita ciência, muito cálculo de risco, não é só coragem. Eles tentam controlar o máximo de variáveis possível antes do evento principal.
O risco no treino era calculado para minimizar o risco na hora H. Ah, entendi. É uma preparação quase científica para algo que parece, assim, pura adrenalina e loucura. Tem até uma citação dele aqui que eu achei bem marcante. Esse é um sonho que eu tenho há mais de 10 anos. Eu estou me preparando para realizar. Acredito que esse momento vai ser histórico e vamos levar o skate para um patamar nunca visto antes. Mostra bem essa dimensão pessoal do sonho e a ambição de fazer algo inédito para o esporte. Exatamente, mostra bem essa transição, né? De um foco talvez mais na competição, nos títulos, para um foco em realizar o impossível, em criar um momento único. E aí chegou o grande dia, 25 de setembro de 2025. Não teve público lá presente, mas teve transmissão ao vivo e, o que era crucial para o objetivo, a presença dos fiscais do Guinness World Records. A meta era clara, não era só realizar o sonho, era quebrar um recorde mundial. E a abordagem foi bem metódica, bem calculada. Ele não se jogou lá do topo de cara. A descida foi progressiva, as fontes detalham isso. Ele fez drops de alturas crescentes, começou com 30 metros, aí foi para 40, 50, passou dos 60 metros. Para cada tentativa dessa, ele descia de rapel pela lateral da estrutura até a plataforma de início daquela altura específica. Entendi. Uma forma de ir se adaptando, né? A inclinação, a velocidade, a estrutura que era totalmente nova. Exato. Para sentir a rampa. E a segurança na chegada? Como é que para um skate a quase 100 km por hora? Não é simples. Usaram uma combinação de uma parede gigante de espuma e aquelas cercas de ar infláveis, tipo as que usam em corrida de moto, sabe? Para amortecer o impacto. Fora todo o equipamento de proteção pessoal dele, né? Que incluía protetor de coluna e tudo mais. Tudo muito bem planejado para minimizar as consequências se algo desse errado. E aí, durante os treinos, ele já tinha batido o recorde anterior, mas não oficialmente, né? Com 64 metros. No dia do evento, com os fiscais lá olhando, ele primeiro desceu de 65 metros. Isso, por si só, já estabeleceu um novo recorde mundial oficial. Mas ele não parou aí. Não parou. O clímax foi a descida de 70 metros. 70. As fontes dizem que ele atingiu 94 km por hora nessa descida e completou a manobra com sucesso logo na primeira tentativa para essa altura. Um feito, assim, espetacular. E que estabeleceu um novo recorde mundial para o maior drop de skate. Eu imagino a emoção na hora, as reportagens descrevem ele chorando, agradecendo aos pais. Ele até falou que eles deviam estar com o coração na mão. Com certeza. Abraçou a esposa e teve uma declaração dele que me marcou muito. Estou satisfeitíssimo. Provamos que a gente consegue se superar. Estava muito seguro, mas tem que saber a hora de parar. Já quebramos o recorde. Qualquer vacilo chega a ter risco de morte. Essa declaração é muito, muito reveladora. Mostra a euforia do sucesso, claro, mas também uma autoconsciência impressionante. Ele explicou por que decidiu parar nos 70 metros, mesmo a rampa sendo um pouco maior. Falou do vento forte naquele dia, que era um fator de risco a mais. E o fato daquela combinação de velocidade extrema e força G ser algo totalmente inédito naquela estrutura. A frase dele, "Acho que cheguei no limite, já foi bom demais", demonstra essa mistura perfeita de audácia na execução e prudência na decisão final. É saber desafiar o limite, mas também saber reconhecer onde ele está. Essa capacidade de parar ali no auge, reconhecendo o risco, talvez seja tão impressionante quanto o próprio recorde, né? E ele ainda deixou uma mensagem inspiradora no final. Era um sonho que eu tinha há mais de 13 anos. Nunca desista dos seus sonhos. Sempre tente convencer alguém a te ajudar a fazer, caso você não consiga fazer sozinho. Ele conecta o feito individual dele a uma ideia mais universal, né? De perseguir objetivos e buscar ajuda. Exato. E esse tipo de projeto grandioso não foi algo totalmente isolado, um raio em céu azul na carreira dele. As fontes lembram que lá em 2019 ele já tinha feito algo na mesma linha, embora numa escala menor. Um drop de 30 metros de altura na Ponte Estaiadinha, em São Paulo. Ah, é verdade. Isso mostra uma tendência clara da carreira dele nos últimos anos, né? De buscar esses desafios únicos que vão além do circuito competitivo tradicional.
É uma forma dele continuar relevante, inovador, mas nos próprios termos dele. E essa relevância dele vai além das pistas também, né? As fontes falam bastante do trabalho social que ele desenvolve. Sim, bastante. Através do Instituto Sandro Dias, lá em Santo André, ele promove o acesso ao esporte, foca em formar talentos e tem um trabalho bem legal com crianças neurodivergentes, usando o skate como ferramenta de inclusão. E ainda mantém o Sandro Dias Camp em Vargem, em São Paulo, que é um espaço para difundir o skate para a garotada. Isso mostra um compromisso dele com o legado, com a comunidade do skate. Legal. E o evento lá do CAF em Porto Alegre, mesmo sem público na hora, deixou algum legado concreto para a cidade, para as pistas de lá? Deixou sim, como uma contrapartida pelo uso daquele espaço tão simbólico, a Red Bull, junto com o governo do estado, se comprometeu a revitalizar 2 pistas de skate que já existiam e entregar 2 mini-rampas novas lá no Rio Grande do Sul. É uma forma de retribuir a comunidade local e de fomentar o esporte que foi a estrela do evento, né? Que bacana! Bom, então juntando todas essas peças que as fontes trouxeram para a gente, o que a gente realmente aprendeu sobre o Sandro Dias, o Mineirinho? Vimos o pioneiro do vertical, né? O competidor super aguerrido que não teve medo de bater de frente com o sistema quando achou que estava sendo injustiçado, como lá em 2008. Uhum. E agora, aos 50 anos, um visionário que pegou um sonho antigo de mais de uma década e transformou num recorde mundial impressionante, redefinindo os próprios limites e talvez os do esporte. A análise das fontes mostra essa trajetória marcada por uma dedicação absurda, né? Seja para ganhar campeonato atrás de campeonato, seja para planejar nos mínimos detalhes um feito como essa descida do CAF. Vimos a coragem, claro, para competir no nível mais alto e para se jogar de 70 metros de altura. Mas vimos também, acho, a evolução de um atleta que talvez tenha encontrado uma nova maneira de expressar o talento e a paixão dele pelo skate, que vai além das medalhas e dos rankings. Fica uma pergunta interessante no ar, né? O que será que impulsiona alguém a buscar esses limites tão extremos assim? É só adrenalina, vontade de quebrar o recorde? Ou será que esses feitos gigantescos nos dizem algo mais profundo sobre a nossa capacidade humana de sonhar, de planejar com cuidado e de executar o que parece impossível? É quase uma metáfora da superação, né? Mudança de foco que pode acontecer na carreira de atletas muito longevos, como ele. A passagem daquela busca incessante por títulos nos circuitos estabelecidos, com todas as regras, as polêmicas, para a criação de momentos únicos, de projetos autorais, de recordes pessoais, que acabam redefinindo o esporte mais nos termos do próprio atleta. O Mineirinho de 2008 brigando ali pelo ranking mundial e o Mineirinho de 2025 descendo um prédio. É a mesma pessoa, claro, mas talvez com motivações e formas de se expressar bem distintas hoje em dia. É algo para a gente pensar sobre legado, risco e reinvenção, né?